A proposta do presidente Michel Temer para a reforma da Previdência, criando a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, começou a ser analisada na Câmara dos Deputados e essa proposta traz muitas dúvidas e questionamentos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o consultor do Senado Federal, Pedro Fernando, autor do estudo Reforma da Previdência, uma introdução em perguntas e respostas. Pedro Fernando, bom dia. Bom dia, Gisele. Reforma da Previdência, esse é um assunto que vem se falando já há bastante tempo e, finalmente, esse é um tema que vem para o Congresso debater. Mas existe uma série de dúvidas a respeito da reforma da Previdência. Com a chegada desse debate ao Congresso, segundo o seu estudo, qual é a principal dúvida com relação a essa reforma, Pedro Fernando? Olha, eu acho que existem muitas dúvidas, mas eu acho que o que precisa ficar claro para a população, por enquanto, é que isso ainda é uma proposta de emenda à Constituição, então não é uma medida provisória que tem efeitos imediatos. A tramitação a gente sabe, de propostas de emenda à Constituição são mais lentas, especificamente em relação à Previdência, elas costumam demorar. No governo Fernando Henrique foram quase 4 anos de debates, no governo Lula bem menos, mas ainda assim 9 meses. Então, acho que o segurado precisa ficar tranquilo de que, tanto de que a proposta não está fechada, o Congresso, a Câmara primeiro e depois o Senado vai ter debate, né? Podem e devem modificar, exatamente, e que historicamente as reformas entram de um jeito no Congresso e saem de outro. Então, nem no governo Fernando Henrique, nem no governo Lula, a proposta inicial foi mantida. Então, não existe necessidade de correr para a agência do INSS, nem nada disso. É uma proposta que está para debate e que vai ser discutida exaustivamente, provavelmente. Um dos temas, assim que essa proposta ela foi conhecida, os pontos dessa proposta foi conhecida pela sociedade, começa a ser debatida no Congresso, e que muita gente está falando é a questão dos 65 anos de idade mínima para se aposentar. O Brasil, me parece que é um dos países onde ainda não existe essa idade mínima. É uma coisa que nos outros países é comum ou o Brasil está inventando moda? Realmente é muito comum. São pouquíssimos países do mundo que não possuem idade mínima. Tanto países ricos, que têm condição de bancar despesas em várias áreas melhor do que o Brasil, quanto países emergentes como o Brasil. Na verdade, o Brasil tem idade mínima para alguns benefícios. A aposentadoria por idade, aquela aposentadoria que precisa só de 15 anos de contribuição, exige 65 anos para homens e 60 para mulheres. A aposentadoria rural é a mesma coisa. O que não existe é idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, aquela que precisa de 35 anos para o homem e 30 para a mulher. Então, realmente, como esse é o benefício que a gente mais gasta no INSS, são benefícios de maior valor, a idade mínima é considerada necessária. E aí o governo colocou na proposta do governo uma transição. Essa idade mínima de 65 anos não vale para todo mundo. Ela só vale para homens que têm menos de 50 anos e para mulheres que têm menos de 45 anos. Os outros, que têm mais de 50 anos, se for homem, mais de 45 se for mulher, ainda podem se aposentar sem idade mínima, com um aumento do tempo de contribuição do que faltava para se aposentar de 50%. Então, se me faltavam 4 anos para aposentar, agora eu vou ter que trabalhar 6. É mais ou menos essa a proposta do governo por enquanto. Com relação a essa questão aquela fórmula do governo, aquela fórmula 85-95, ela continua valendo até que a reforma da Previdência nova, uma vez debatida, seja promulgada, é isso? É exatamente isso. Esse é um dos únicos casos, que eu acho que é importante o segurado que tem a possibilidade de pegar essa fórmula 85-95 esse ano ainda, talvez esse ano de 2017, talvez no próximo, dar uma pensada se vale a pena procurar alguma agência ou se aposentar logo, porque quem tem direito a essa fórmula 85-95 realmente pegaria uma mudança grande na forma de cálculo. Então, acho que esse é o único caso que a reforma promove uma mudança muito grande em curto prazo, para aquele que poderia se aposentar com essa fórmula, que dá um benefício integral bem antes do que o fator previdenciário dava.
Uma das outras coisas que estão sendo discutidas nessa proposta e que também causa uma certa polêmica, as centrais sindicais também chiaram um bocado e pretendem debater isso muito no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, é aquela questão de você ter que trabalhar muito mais para chegar até receber os 100% na sua aposentadoria. Muitos dizendo, inclusive, que vai ser quase impossível, porque você teria que trabalhar aí ou teria que contribuir aí por 49 anos. O que você diria para esse segurado que está nervoso com essa possibilidade? Não, então, eu acho que existe um pouquinho de celeuma em relação a isso, principalmente para os menores benefícios. O que a gente tem hoje? Como no Brasil, o piso da Previdência, quer dizer, o menor benefício que pode ser pago a título de aposentadoria é o salário mínimo, e o salário mínimo cresceu acima da inflação muito nas últimas décadas, para boa parte dos trabalhadores que estão se aposentando, não vai ser necessário 49 anos para ter o benefício integral, porque o salário mínimo já repõe muito mais do que a média do salário desse trabalhador. Vamos dizer que ele contribuía para um valor atualizado de R$700 hoje, o salário mínimo está indo para 940, então se a média dele é 700, ele vai ganhar mais do que isso. Então, para o trabalhador de baixa renda, essa mudança não é preocupante. Essa mudança importa mais para o trabalhador que ganha muito mais que o salário mínimo, porque realmente aí o que a gente chama de taxa de reposição vai ser menor. Essa taxa de reposição é justamente o quanto que a Previdência repõe do seu salário. Hoje, tirando essa fórmula 85-95, que dá uma reposição bem boa, o fator previdenciário repõe bem menos. No limite, pode chegar até, para conseguir benefício integral, pode ser necessário com o fator previdenciário até 43 anos de contribuição. Então, desses 43 para esses 49 não é um salto tão grande assim. Agora, essa realmente é uma fórmula que ficou muito polêmica. É possível que o Congresso queira, que a Câmara dos Deputados queira rediscutir isso aí, pensar em alguma outra fórmula, seja aumentar esse patamar básico de 51% para um outro nível, ou aumentar a percentagem que se ganha por ano. Hoje, a proposta do governo é de 1% adicional por ano. Pode ser que isso seja majorado, enfim, isso está para discussão. Agora, essa questão toda de taxa de reposição como um todo, a gente tem no Brasil uma tradição de repor muito mais do que outros países conseguem repor, principalmente para benefícios menores. Então, essa ideia de aposentadoria integral é uma ideia muito brasileira, não é uma coisa que é vislumbrada em outros países, inclusive países emergentes. Então, eu acho que, por mais que os benefícios menores estejam protegidos pela vinculação do salário mínimo, é uma mudança estrutural que o país vai ter que aprender. Que para eu conseguir ter o salário que eu tinha depois que eu tinha trabalhando quando eu me aposentar, eu vou ter que talvez poupar um pouquinho mais, porque a Previdência sozinha não tem condição de repor toda a minha renda. Então, acho que isso é uma mudança importante. Outra mudança que essa reforma da Previdência traz e que também provoca uma certa celeuma é a questão de unificar homens e mulheres com relação à questão da idade mínima. Essa também é uma novidade ou nos outros países também já se faz desse mesmo jeito, Pedro? Nem todo mundo iguala homem e mulher, mas existe uma redução das diferenças porque a diferença de tratamento da mulher e do homem na Previdência sempre foi atribuída à dupla, à tripla jornada feminina, que a gente sabe que ainda existe, mas a gente observa também uma redução muito forte da taxa de natalidade no Brasil. Se algumas décadas a gente tinha 4 filhos por mulher, hoje a gente tem bem menos. Então, o que se discute é que as diferenças entre homem e mulher na aposentadoria, na Previdência, continuaram iguais, enquanto houve uma mudança grande na sociedade. E um outro fato que motiva essa proposta do governo de igualar homem e mulher é a questão da expectativa de vida das mulheres ser maior. Então, a gente tem hoje um desenho que a mulher contribui por menos tempo e recebe por mais tempo. E mesmo que a gente considere, e a gente sabe que existe a desigualdade no mercado de trabalho em relação à mulher, que existe a tripla jornada, que existe uma cultura machista, o que a proposta do governo traz para a discussão é que será que a Previdência é o melhor mecanismo para discutir isso? Será que não é melhor a gente pensar em políticas já no mercado de trabalho, ou só tentar compensar isso pela Previdência? Até porque a gente tem hoje uma situação que é um pouquinho incoerente. Uma mulher que não tem filhos, ela pode ter esse benefício de se aposentar antes, enquanto uma mulher que, digamos, tem 5, 6 filhos, não consegue entrar no mercado de trabalho e não vai receber nada da Previdência. Então, isso motiva essa discussão.
Mas o que precisa ficar claro também é que essa proposta do governo para a idade mínima para mulher só afeta quem tem menos de 45 anos. Então a gente só vai ter, caso a medida fosse aprovada em 2017, da maneira como está, a gente só teria o primeiro contingente de mulheres se aposentando na mesma idade que homem, daqui a 20 anos mais ou menos. Então isso também precisa ficar claro, que existe uma transição e que essa transição também pode ser afrouxada no Congresso, se for o caso. Só para a gente terminar essa entrevista, Pedro, o discurso central do governo é que finalmente alguém está discutindo essa questão da Previdência, uma discussão que teria que acontecer de uma forma ou de outra, já tem sido postergada há um certo tempo, e o discurso do governo é que o pulo do gato dessa reforma da Previdência é a questão de unificar tudo, privado e público, em uma regra só. Agora, militares e bombeiros e policiais ficaram para uma outra alternativa, para uma outra ocasião, digamos assim. Exatamente. Eu acho que é muito difícil que policiais e bombeiros realmente fiquem de fora, porque isso afeta muito os estados, e é nos estados que a Previdência tem mais dificuldades, são as previdências estaduais que estão passando por uma dificuldade muito grande, até porque várias categorias profissionais que têm direito a aposentadorias especiais são pagas pelos estados, como professores, médicos, policiais, bombeiros. Então eu acho difícil que policiais e bombeiros fiquem de fora de alguma alteração, e acho que isso pode surgir já na Câmara dos Deputados. Agora, a alteração para os militares das Forças Armadas realmente não precisa de uma proposta de emenda à Constituição. Ela é um dos raros casos em que a gente pode discutir isso por projeto de lei. Então, a promessa do governo é que os militares também vão entrar, de alguma maneira, na reforma em 2017. De todo modo, o governo não anunciou que mudanças seriam essas, ainda é especulação. Então, realmente existe essa dúvida se os militares federais das Forças Armadas vão ou não entrar na reforma. Bom, o que a gente tem de certo é que muita discussão ainda vai acontecer, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e que não vai ser uma tramitação nem rápida, nem fácil, né, Pedro? Exatamente. Pedro, muito obrigado pela sua participação e sua entrevista aqui na Rádio Senado. Muito bom dia. Eu que agradeço, muito bom dia. Nós conversamos com o Pedro Fernando, ele é consultor do Senado Federal e autor do estudo Reforma da Previdência, uma introdução em perguntas e respostas. A reforma da Previdência, a proposta do presidente Michel Temer para a reforma da Previdência já começou a ser analisada na Câmara dos Deputados e, é claro, vai ser fruto de muitos debates ainda aqui no Parlamento.